Olá a todos, eu sou o Rodolfo, estamos voltando aí com mais uma videoaula depois de, vamos fazer as contas aí, uma semana ou duas sem postar nada. A coisa tá feia, tá complicada a situação. Muita coisa para fazer e pouco dinheiro para receber, mas tudo bem. Vamos que vamos com o nosso trabalhinho de rendeira. Programar muito e ganhar pouco. Bom, o que a gente vai ver hoje? Bom, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver um pouco sobre sobrecarga de construtores. Que é seguindo aquela ideia dos vídeos de orientação a objeto que a gente começou e que a gente não deu uma sequência, então a gente começa a dar uma sequência agora. Que a gente vai ver a parte de sobrecarga. Não existe sobrecarga só de construtores, existe sobrecarga de métodos e tantas outras coisas aí. Então vamos lá, vamos dar um file new, project, não team project, team project. Você vai ter que usar um servidor que a Microsoft fornece para trabalhos em equipe. A gente vai simplesmente aqui na parte de project. Bom, pegar um Windows Form Application mesmo, só trocar aqui de pasta. Essa daqui. Vou chamar de sobrecarga. Pode ser um Windows Form Application, tanto faz Windows Form, console, que é indiferente. Você escolhe o que é mais viável para você. Então aguardar a criação aqui, sem muita pressa. Então vamos lá, vamos fechar essa error list. Muita gente tem perguntado como coloca essas barrinhas aqui embaixo. Então a gente vai aproveitar este vídeo e colocar aqui todas as barrinhas para funcionar sem problema nenhum. Então vamos lá. Bom, ranquei todas as minhas barras aqui. Isso daqui é mais para responder algumas dúvidas. Como que eu coloco as minhas barras laterais aqui, inferior e tudo mais? Opção View. Bom, só comigo acontece essas coisas, né? Entrou um pardal dentro do quarto, você acha que pode? Mas tudo bem. Vamos lá, para colocar as barras aqui, as laterais, inferior e tudo mais, opção View, você tem todas as barras do Visual Studio. Aqui em Other Windows, você tem algumas outras barrinhas que são opcionais e que raramente são utilizadas, mas tem a sua serventia. Então vamos lá, vamos começar com a Toolbox. Que a Toolbox é a nossa barrinha de ferramenta. Beleza, apareceu aqui. Qual que é a próxima? Server Explorer, que também é muito utilizada. Cadê? Server Explorer. Qual que é a outra barrinha também que a gente utiliza muito? Solution Explorer. Outra barrinha que a gente utiliza muito, a Properties aqui embaixo. Então vamos lá. Voltamos às minhas barrinhas aqui. View. Error List. Output também para a gente ver como que está o status da saída. O que mais a gente pode colocar aqui? Eu acho que só essas duas aqui. A parte de debug também, né? Deixa eu ver o que você acha de debug. Error List. Ela deve estar aqui em debug. Cadê? Minha barrinha de debug. Aqui, ó. Breakpoints. Ela aparece aqui embaixo. Immediate não precisa. Só essas aqui já tá bom. Depois eu coloco as demais. Que as demais elas vão entrar automaticamente. Bom, vamos lá ao que realmente interessa, que é a parte de sobrecarga. Não vou trabalhar muito com a parte do form em si. Só vou colocar aqui um text box e uma label. Posicionar os dois aqui, Ctrl C, Ctrl V. Eu acho que isso daqui já vai dar para demonstrar legal. Selecionar os text box, aumenta eles aqui e aumenta a fonte, somente a fonte.
que uns 11 aqui vai ficar legal. Beleza. Bom, essa minha label, o texto dela vai ser ID, temos um nome, um endereço e um telefone. Bom, esse text box eu vou chamar ele, vou dar uns nomes bem simples de ID, ou melhor, TBID, TB nome, TB endereço, e TBTEL. Beleza. Salvar isso daqui e vou rodar. Bom, rodei, não aconteceu nada. Legal, maravilha. O que a gente vai fazer? Botão direito, adicionar uma classe a esse projeto. Eu vou chamar de classe, essa daqui vai ser minha classe cliente. Temos ID, nome, endereço e telefone. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vou definir ela como pública. Então, vou pegar as propriedades aqui do meu ID, nome, endereço e telefone. Bom, estou aqui com as minhas propriedades criadas, os meus atributos, aliás, e as minhas respectivas propriedades desses atributos. Eu não entrei muito no detalhe da criação disso daqui, porque vocês já estão cansados de saber, já sabem como que faz. Tem um vídeo onde eu explico tudo certinho, como que cria cada um deles com o refactor. Aqui eu usei atalho de teclado para fazer, Ctrl RE. Se eu criar, por exemplo, aqui embaixo, não vai ter problema. Se eu colocar o mouse, qualquer parte se eu colocar o cursor piscando na palavra private, string ou no próprio nome do atributo, apertar a tecla Ctrl RE, ele me dá a opção de encapsular o campo. Dou 2 Enter só para aceitar ali as opções dele, ele me cria o get e o set aqui para mim, sem muito trabalho. Pelo amor de Deus, gente, não me faça isso. Pelo amor de Deus, não me faça isso nunca. Não. E aqui é... Pelo amor de Deus, não... Opa! Tira esse string daqui. Isso. Isso. Pelo amor de Deus, gente, não me faça isso nunca na sua vida. Ele está falando que tem uma chave a mais. Isso. Bom, pelo amor de Deus, não me faça isso. Isso daqui é encapsulamento do Java. É Java, isso daqui não é C#, tá? Que eu recebi alguns scripts por e-mail e as pessoas estavam fazendo isso daqui. Então, só para esclarecer, tá? Isso daqui, apesar de ser encapsulamento do Java, não é encapsulamento do C#. Encapsulamento do C# é o get, return null, return a variável, o atributo, aliás,
e set é o atributo setando um valor. E ele faz tudo isso daqui automaticamente em tempo de execução. Então, se você vê algum código C# desta forma, aconselho você revisar seus conceitos da onde você está procurando conhecimento. Apesar de funcionar bem, só que quem vê isso daqui, uma pessoa um pouquinho mais instruída, provavelmente vai dar risada na tua cara, ou vai achar que você é louco, ou vai achar que você está misturando as coisas. Então, só para esclarecimento. Outra coisa que você pode fazer: eu não quero criar um atributo, eu quero criar uma propriedade direto. Digita prop, 2 tab, nome da propriedade, o tipo da propriedade, ele coloca o get e o set aqui. Isso daqui você pode fazer dessa forma ou dessa forma, a criação de propriedades. Só que aqui você não vai ter o atributo, você vai ter a propriedade direta fazendo o get e o set. Aqui não, aqui você tem a propriedade e o seu respectivo atributo. Então, belezinha. Passamos um pouquinho além do que eu queria mostrar, mas tudo bem. E aqui eu vou criar um construtor agora. Quem acompanha aí já vai saber o que eu estou fazendo. Aí entender a parte de construtor. Bom, eu tenho o construtor, eu vou falar que esse construtor não recebe nada. Eu ia fazer cagada já. Bom, esse construtor cliente não recebe nada, ele apenas está aí por enfeite. Vamos colocar aqui, colocar um public string, deixa eu só isso. Na verdade, esse valor aqui não é aqui. Isso. Então, a gente tem aqui uma variável, eu coloquei ela como pública mesmo, que é só para demonstração, que ela recebe um valor criado sem sobrecarga. Agora eu vou copiar isso daqui, só para ganhar tempo. Vou arrancar isso daqui fora e eu vou colocar aqui a seguinte informação. Aqui eu vou dar deixa eu dar um build solution. Ele vai falar que existem dois métodos construtores com o nome de cliente e os dois estão sem parâmetros, então ele dá conflito. Ele me retorna um erro aqui. O que a gente vai fazer? Bom, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar uma variável inteira, id, vírgula, string, vou chamar de n de nome, vou criar uma string e de endereço e uma string t de telefone. Bom, eu já tenho o meu carinha aqui. Se eu der um build solution, sumiu o meu erro. Aí você me pergunta, mas como aconteceu isso? Os dois nomes são iguais, os dois são construtores. Acontece que eu estou trabalhando com sobrecarga de construtor. Então, eu passando isso daqui, eu consigo falar que esse carinha é um construtor simples, sem parâmetros, sem nada. Ele só vai me construir essa variável aqui, só me atribui o valor a ela. E tenho esse construtor que recebe estes parâmetros. E esses parâmetros devem ser informados quando eu for instanciar minha classe cliente e caso eu venha utilizar esse construtor. Aí o que eu faço? Bom, aqui eu vou usar um exemplo simples, vou falar que diz id não é a minha propriedade, tá? A minha propriedade eu só vou usar ela para resgatar o valor. Eu vou pegar o meu atributo id. O meu atributo id vai receber o id que veio por parâmetro. Ou seja, esse id aqui está recebendo esse id aqui. Logo após, eu vou falar que que o nome, o meu atributo nome, vai receber o n que veio por parâmetro. Eu vou falar que o meu atributo endereço
vai receber o E. E vou falar que o meu telefone recebe T. Build solution, não aconteceu nada. Só que acontece o seguinte, eu vou setar alguns valores aqui, então meu ID vai ser 1, para não ter que ficar passando valores lá. Não, na verdade esses valores eu vou passar na hora da construção, que vai ficar mais claro. Eu ia passar por aqui, mas não, vou passar na hora de construir lá. Aqui eu vou fazer outra coisa depois a gente volta aqui. Então tá aqui, montei a minha sobrecarga de construtores. Voltar aqui para o meu formulário, então aqui está minha classe cliente, vou voltar para o meu formulário, dar um F7 para ir para o código, eu vou criar como atributo geral da classe, só que pode ser privado, pode ser público, pode ser protected, tanto faz, mas como aqui é só um exemplo, eu não vou colocar nada, eu vou falar aqui cliente C recebe new cliente. Coloquei o sinal de parênteses. Opa, aconteceu alguma coisa. Você está vendo que eu tenho aqui 1 of 2 e duas setinhas para subir e descer. Então eu tenho cliente.cliente, abre e fecha parênteses. Se eu apertar a setinha para baixo, ele me aparece 2 of 2, ou seria 2 de 2. Aí eu tenho cliente.cliente, aí ele pede um ID. Bom, eu vou passar o ID 1. Aí ele pede um nome. Bom, o meu nome... o nome vai ser... Rodolfo. Ele pede um endereço. Rua das... blá, blá, blá. Bom, e agora ele me pede um telefone como string também. E eu vou passar aqui 00556677. E fecho o meu parênteses. E está aqui. Agora o que eu vou fazer? Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou falar aqui o meu TB. Eu renomeei os campos, né? Dá um F4 aqui. TB ID. Então vou criar um métodozinho aqui rapidinho. Public void lista campos. Vou falar que meu TB ID recebe c.id. O meu TB nome, aqui está errado, aqui é .text. .text recebe o meu c.nome, o meu TB endereço, .text recebe c.end e o meu TB TB tel.text recebe c.tel. Aqui eu vou colocar um ponto toString para ele parar de dar erro. Bom, vou rodar aqui, não vai acontecer nada, não aconteceu nada, apesar de eu ter passado os valores aqui. Você fala assim, mas você jogou os valores dentro do text box. Isso é claro, isso é óbvio. Só que esse método ele não está fazendo nada, não tem um botão para clicar, é boa, hein? Não tem um botão para clicar e ele está carregando o formulário, ele só está inicializando os componentes aqui no método construtor da classe form1. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou no meu evento formLoad, posso dar 2 cliques aqui no form. Como eu posso selecionar o form, properties lá nos nossos eventos, ele tem aqui o load, é a mesma coisa, os dois caminhos dão no mesmo lugar. E vou chamar meu lista campos. E agora eu vou rodar. Torcer para não dar erro. Opa, o que aconteceu aqui? Então eu tenho meu ID 1, deixa eu voltar aqui. Então vamos comparar aqui,
Eu tenho meu ID 1, meu nome Rodolfo, rua das blá 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 e o telefone 00556677. Aí você fala assim, mas o que aconteceu aqui, Rodolfo? Bom, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Eu vou arrancar tudo isso daqui. Vou arrancar tudo, não quero mais isso daqui. E vou rodar. Oxe, apareceu 0, tudo em branco. O que aconteceu aqui? Calma que a gente já vai entender. Vou dar um Ctrl Z para voltar tudo. E vou colocar um breakpoint. Eu vou ter que utilizar a parte de debug e colocar um breakpoint. Deixa eu ver se eu acho aqui. Toggle breakpoint. É que eu não posso apertar F9 e nem F10, que é a parte de debug aqui. E se eu apertar um F9 eu pauso a gravação. Se eu apertar F10 eu cancelo, eu tenho que começar do zero. Então tem que ir no meio aqui nos menuzinhos aqui. Então vamos coloquei um breakpoint aqui na criação da classe e vou dar um play. Ele já me parou aqui, ele nem mostrou o formulário. Então temos a setinha da debugação mostrando que ele está aqui. Dá uma passadinha na aba. Cadê? Debug não. Clica com o botão direito aí nas suas barras de tarefas aí e seleciona essa barrinha debug aqui para aparecer isso daqui que fica mais fácil para você trabalhar. Que nem no meu caso aqui que eu não posso apertar nem F9 nem F10. Ela é super útil. Bom, eu posso entrar dentro do método, dentro da classe, como eu posso passar batido. No caso eu vou dar um F11 aqui, só que através da minha barrinha aqui, que eu quero entrar aqui dentro, eu quero ver o que está acontecendo nesse construtor. Eu entrei aqui, ele parou nesse carinha. Então o que aconteceu aqui? Na primeira linha aqui do construtor, eu tenho meu ID 1, o meu N que é o nome, que é Rodolfo, o meu E de endereço, rua das blá blá blá, e tem a minha string de telefone, que está com o telefone 00556677. E agora eu vou vir debugando isso daqui. Então parou na chave, temos o ID. O ID aqui está 0 e aqui está 1. Mandei passar, aqui está 1 e aqui também. O nome está Rodolfo, então eu vou ir passando, ele vai atribuindo os valores. Quando eu voltar para lá, para minha classe form, que no caso já é agora, que ele não vai passar em mais nenhum lugar aqui. No caso aqui, quando eu passei os valores aqui, através da construção, ele já jogou os valores para cá, que daqui ele já desceu aqui, viu que é um get e vai me retornar esses valores para minha classe. Então, no que eu voltar aqui, ele já vai cair aqui. Opa! Deixa eu dar um F... Deixa eu sair daqui. Então, ele me mostrou os dados aqui. Aconteceu um probleminha aqui que eu apertei o botão errado, ele foi para dentro das classes de formulário. Mas isso é de menos, pelo menos a gente viu acontecer lá o construtor. Então tá aqui, mostrou todos os valores aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, essa Program CS fecha, esse Designer também. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um comentário aqui dentro. Nossa, espero que não dê pau. Eu quero entrar nesse construtor aqui, ó, que é criado sem sobrecarga. Então ele vai ter que me mostrar, ele vai ter que me preencher aquela variável. Eu vou dar um play e vou entrar dentro da minha classe. Entrei dentro da minha classe errada, obviamente. Vamos parar isso daqui. Não vai dar. Eu vou ter que arrancar fora esses valores. Bom, tive uma ideia. Comenta ele aqui e arranca fora isso daqui. Bom, vamos dar um play agora, que agora vai funfar. Vamos entrar lá dentro, step into F11, e vou passar aqui, ele vai me atribuir o valor, só que eu não vou mostrar esse valor na tela, não tem como eu mostrar. Eu apertei o botão errado aqui, rapaz, mas tudo bem. E belezinha, passamos aqui. E ele não me preencheu. Agora eu vou arrancar esse breakpoint e vou fazer o seguinte. Eu vou criar o cliente CC
São duas instâncias diferentes da mesma classe. Espero que ele não dê problema. Eu acho que ele não vai deixar eu criar as duas instâncias aqui, ele vai dar pau. Restart. Belezinha. E eu vou puxar um pouquinho esse formulário aqui. Ctrl C, Ctrl V. Coloquei o nome da label sem sobrecarga. E eu vou vou colocar o nome desse text box como TB sobre. Então, quando eu criar o meu formulário, ele vai preencher esse text box com esse conteúdo aqui, ó. Pimba. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, agora vai ficar mais claro ainda para vocês. Eu vou pegar o meu TB sobre.text. Ele vai receber a minha c.construído, que é essa propriedade aqui, ó. Então ele vai receber esse carinha. Estou usando o mesmo método, poderia ser métodos diferentes, poderia criar um específico para isso, mas aqui é só um exemplozinho prático. Então eu vou dar um play agora, ele vai passar batido. Então, o que aconteceu? Eu executei os dois métodos construtores da classe no mesmo formulário e passando conteúdos diferentes. Então acontece o seguinte: eu tenho o ID, o nome, o endereço, o telefone e também tenho o criado sem sobrecarga. Então eu criei um com sobrecarga e um sem. Obviamente que você não vai fazer isso num projeto, né? Ou você chama um ou você chama outro. Aqui eu só chamei os dois para mostrar para vocês que é possível fazer isso, fazer sobrecarga de construtores, e basicamente é isso. Aí você me pergunta, para que eu vou usar isso daqui? Bom, vai surgir N situações que você vai ter que usar essa técnica, e uma delas é em especial conexão de bancos e inicialização de classes. Às vezes você vai precisar inicializar uma classe passando outro objeto por parâmetro e acontece umas coisas muito esquisita nos dia a dia de programação. Às vezes você fala, eu nunca vou usar isso, e você acaba usando sempre. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, entendido como trabalha com sobrecarga. Dúvidas, críticas, sugestões, bota um comentário aí que eu vou tentar responder, porque nem o sol do Minecraft eu acho que eu vejo quadrado. Nem sol eu tô vendo, só tô vendo o sol da porta aqui e da janela. Mas do resto, tá beleza. Na medida do possível, a gente vai fazendo alguma coisinha pra vocês aí. Forte abraço a todos e até a próxima.